Nessa primeira questão, nós temos exatamente uma inequação. Essa inequação é do tipo exponencial, assunto importante e tenho verificado nas outras provas a frequência dele é bastante grande. Sendo assim, eu aconselho você a dar uma boa olhada no livro de número 2 do Fundamentos de Matemática Elementar, o volume 2 exatamente, onde se trabalha com logaritmos, né? E assim você vai chegar a logaritmo neperiano, na base E. Aqui, por simplificação, o que nós fazemos? A ideia não é desenvolver exatamente se simplificar. Então, nós usamos de ferramentas básicas, como, por exemplo, a substituição de e elevado a x por por uma variável ou outra qualquer. Aqui eu escolho a y, não coincide com x e assim é importante. E começo o meu trabalho. E vou exatamente substituindo. 3e elevado a x, 3y, menos 5e elevado a menos x, é exatamente 5 vezes y elevado a menos 1. E isso porque, eu creio que você saiba, mas é importante deixar claro que e elevado a menos x é o mesmo também que escrever e elevado a x elevado a menos 1, dado que aqui eu tenho menos 1 vezes x. E eu aplico a propriedade potência de potência. A elevado a m elevado a n igual a elevado a m vezes n. Essa é uma propriedade básica de potência que a gente domina desde sempre. Menos 2, e tudo isso deve ser maior que zero. Aqui nós começamos as nossas operações visando simplificar. Eu tenho que chamar a atenção para o seguinte, que aqui, particularmente, eu tenho 5 vezes 1 sobre y, menos 2. E assim, para mim, vai ser importante eliminar esse y no denominador. A operação matemática que podemos fazer em qualquer equação, inequação, polinômio em particular, desde que ele tenha uma desigualdade ou ainda uma igualdade, é multiplicar todos os termos por um mesmo valor e não alterar a sua solução final. O que nós fazemos então? Vamos simplificar multiplicando todo mundo por y, uma vez sabendo que eu vou eliminar o denominador. E assim eu vou ter 3y vezes y, 3y², menos 5, porque o y cancela com o y multiplicando. Eu cancelo com o y do denominador, do segundo termo, menos 2y, maior que zero. Aqui, claramente, chegamos a uma equação do segundo grau que eu posso aqui melhor organizar, né, para ficar bem visível. Vou diminuir um pouco o espaço ocupado por essa resolução. Aí continuemos aqui. E assim, nesse caminho de resolução, uma vez que eu tenho uma equação do segundo grau, o que me remete à sua solução por meio do uso da fórmula de Bhaskara. Aqui, a princípio, eu vou aplicar Bhaskara, mas seria também producente que você soubesse como completar quadrados. Por um outro lado, aqui, completar quadrados, apesar de é um pouco complicado, né, por causa do primeiro termo em 3, mas poderia fazer novas simplificações aqui e assim, né, fazer os devidos cálculos. Então, em detrimento de usar Bhaskara, eu vou aqui optar por uma outra forma, que é dividir todos os termos por 3. E assim eu terei y ao quadrado menos 2/3 de y menos 5/3. Aqui eu vou resolver minimamente a equação.
a equação y² menos 2y menos 3 terços de y menos 5 terços como se igual a zero, né, por comodidade. Aí vamos lá. Quando eu divido todo mundo por 3, eu fico confortável para trabalhar com complementando quadrados. E assim eu sei que y² menos 2 terços de y não necessariamente precisa se associar com menos 5 terços para formar um trinômio quadrado perfeito. Eu posso pensar que y² menos 2 vezes o primeiro, que é y, vezes o segundo, que é 1 terço, mais o quadrado do segundo. 1 terço elevado ao quadrado, 1 nono. Eu estou alterando a equação, de certa forma, esse valor já existe. Como eu altero a equação, trazendo este novo valor, eu coloco o inverso dele. E assim, eu não altero a origem da equação, da inequação. Porque somando mais um nono e subtraindo menos um nono, eu estou anulando os dois termos, certo? E continuo a distribuição menos 5 terços. Aqui, continuando, veja, eu vou continuar aqui por igualdade, nesse complementar quadrados. Vamos colocar igual a zero, já que eu optei por trabalhar com uma equação. Todo esse conjunto aqui se reduz a y menos 1 terço elevado ao quadrado. Ok? Este outro valor aqui vai ter conservar o sinal negativo e somar os dois termos, eu já passo para o segundo termo. Vamos ver como. Igual, o MMC dentre os dois termos vai ser 9, concorda? E assim eu tenho 16 nonos, e assim, lembremos que ele vai passar por positivo, né, dado que o sinal no primeiro membro ficou negativo. Daqui, eu volto, estou migrando aqui para cima, eu tenho y menos 1 terço ao quadrado igual a 16 nonos. Y menos 1 terço vai ser igual. Veja que o primeiro membro está elevado ao quadrado. Uma vez que eu quero simplificar, eu vou aplicar a raiz quadrada nos dois termos. E assim, pense que eu estou aplicando uma raiz quadrada aqui e uma outra raiz quadrada aqui. Essa é a simplificação. Quando eu aplico no primeiro membro, acontece, né, eu liberto y menos 1 terço dos parênteses, e o 16 nonos, eu sei que eu tenho duas possibilidades de resultado. A raiz quadrada no conjunto dos números reais, né, desses números aqui perfeitos, eu tenho como resultado mais ou menos 4 terços. Y, por assim dizer, vai ser 1 terço mais ou menos 4 terços. Ora, o meu y vai ser 4 mais 1, 5 terços. Ora, o meu y vai ser o sinal negativo, menos 3 terços, menos 1. Vejamos, nós encontramos duas possibilidades para o valor inicial de e elevado a x, que nós substituímos por simplificação. Sendo assim, eu vou diminuir aqui o espaço tomado por... Eu continuo, e elevado a x igual a 5 terços, ou e elevado a x igual a 1, menos 1, né, na verdade.
veja o seguinte. Aqui, necessariamente, eu tenho e elevado a x igual a menos 1. Lembrando do gráfico, né, que nós temos que sempre ter em mente, o gráfico desse tipo de função exponencial, e dado que eu tenho um número real na base, e tenho o expoente com x variando de negativos, vindo de números reais negativos, passando pelo zero e indo a números reais positivos, ou seja, toda a reta real, eu tenho que entender que, ainda que eu tenha expoentes negativos, o meu gráfico comporta-se lá no infinito negativo como uma assíntota e passa a crescer, né? Ela é assíntota crescente e cresce passando exatamente por 1, dado que 1 corresponde ao e elevado a 0. Observe no gráfico que e elevado a x igual a menos 1, nós necessariamente não teremos no eixo de y. Isso é muito importante de se observar. E isso em se tratando de conjunto dos números reais. Eu posso transcender essa demonstração e trabalhar no conjunto dos números complexos, né? E não é interessante para a gente aqui. A gente está nos números reais, então eu posso dizer que isso aqui não existe, por não pertencer a R, essa solução. Não existe essa solução. E eu me apego a essa primeira, né? E assim eu sei que e elevado a x corresponde ao logaritmo neperiano de 5 terços. Tá? O x é igual a x. Aí vamos lá. Ainda não resolvemos a equação. Nós chegamos no caminho de que, poxa, tem 5 terços presentes. Eu tenho 3 alternativas de questão possíveis de respostas, considerando este valor de 5 terços. O que eu preciso analisar? Analisar o sinal. Por que o sinal? Eu tenho aqui a minha inequação é do tipo maior que zero. Então, ela vai verificar todos os valores de x, né, a partir do logaritmo neperiano de 5 terços, né, onde esses valores serão sempre maiores que zero. Nós voltamos lá naquela equação do segundo grau que nós trabalhamos e vamos analisá-la. Nós tivemos duas raízes, não é verdade? A raiz de menos 1 e a raiz de 5 terços. Na equação do segundo grau, conforme nós reconhecemos, veja aqui, ó, ela originalmente 3y² menos 5 menos 2y, ela nos garantiu duas raízes por cálculo, veja aqui, ó, pelo cursor, e o valor de a positivo. Isso me indica que a parábola, que é o gráfico de uma equação do segundo grau, é voltada para cima. Sendo assim, pense no seguinte, os valores de x, para os quais em qualquer y, eu vou traçar um y imaginário aqui, tá? Não é obrigatório estar passando por 1, tá? Isso não existe, é só para mesmo a gente analisar o gráfico da equação em si. Mas veja, poderia estar no lugar correto, tá? Mas vamos ver no seguinte, originalmente por onde essa equação passaria? Passaria por menos 5, né? Então, estaria aqui mais pelo meio. Mas vamos lá. Quando os valores em y serão positivos? Exatamente, ó, nessa fase do gráfico. Cada x aqui, eu tenho valores de y positivo nessa parte superior do gráfico. Sendo assim, aqui a minha função é maior que zero. Quando ele passa de menos 1 e vem e o x se encaminha até uns 5 terços, eu vejo que a cada x eu encontro valores de y abaixo de zero. Veja que os valores de y aqui, ó, estão todos abaixo de zero.
entre menos 1 e 5/3. É o mesmo que dizer quais são os valores de x para os quais essa minha função do segundo grau, essa minha equação, tem valores negativos. É exatamente aqui, ó, entre os valores de menos 1 e 5/3. Não é o que eu quero maior que zero. Por fim, quando eu passo por 5/3, todos os meus valores em y voltam a ficar positivos. Tá? Aqui, ó a reflexão em y. Aqui. Eu vejo todos os valores voltando a ficar positivos. O que me diz? As possíveis soluções são quando, ou seja, a minha inequação se torna positiva quando os valores são e elevado a x menor que menos 1, dado que não vai existir no conjunto dos números reais, ou ainda e elevado a x maior do que 5/3 nessa gráfico. Aí o que isso me diz a princípio? É que x, sendo igual ao log de 5/3, para a minha solução de e elevado a x, os meus valores de x deverão ser maiores do que 5/3 somente. Só vou admitir valores em x equivalentes a essa região do gráfico. Não confundir que eu estou usando um gráfico da equação do segundo grau para analisar indiretamente um resultado, né, referente à variável da inequação. Ok?